Olá, meus queridos do sétimo ano, espero que vocês estejam bem. A gente não pode estar junto nesse momento em sala de aula por conta de tudo que está acontecendo, mas já gravei essa videoaula, tem os exercícios para vocês fazerem, assistam, façam os exercícios, ok? Que em breve isso tudo vai passar e a gente vai estar em sala de aula novamente. Aproveitem e até breve. Vamos falar sobre sketch, pessoal? O que é sketch? A sketch é uma peça de curta duração, geralmente de caráter cômico, produzida para teatro, cinema, rádio ou televisão. Por ser encenado, apresenta as mesmas características do texto dramático. A sketch também é conhecida como texto teatral. E dentro desse tipo de texto, a gente vai ter que caracterizar o cenário onde ocorrem as ações dos personagens, é estruturado em diálogo. Isso não é novidade para a gente, que o texto dramático também é estruturado dessa forma. Vai ser escrito na linguagem padrão, seja ela formal ou informal. Vocês lembram que é uma linguagem formal e informal? A linguagem formal ou culta é quando a gente aproxima a nossa fala ou escrita da gramática normativa. E a linguagem informal ou coloquial é quando a gente afasta a nossa fala ou escrita da gramática normativa. A gente diz que a linguagem formal é a linguagem da oralidade, é a linguagem do discurso, é a linguagem da fala. Por que então que a gente ou utiliza a linguagem formal ou utiliza a linguagem informal? Porque a linguagem na sketch é adequada aos personagens e ao contexto. Se tiver um contexto no qual os personagens precisam utilizar a linguagem formal, a gente vai ter que adaptar a escrita para dentro da gramática normativa. E o contrário, ou seja, a linguagem informal, também a gente vai ter que fazer esse afastamento da gramática normativa. Continuando, eu trouxe uma sketch aqui de título O Conde de Monte Cristo, para a gente perceber que é estruturado da mesma forma que o texto dramático. Não vou fazer a leitura não, só trouxe para a gente entender aqui que a estrutura não é desconhecida para a gente. Nós vamos ter a cena, você lembra que o texto dramático também é construído em atos, cenas e etc. A gente vai ter a rúbrica importantíssima para os textos que são encenados, porque a gente não tem narrador. Então, toda a característica do personagem, o cenário, tudo a respeito do conhecimento de como vai ocorrer a cena, a rúbrica vai trazer para a gente, ok? A gente vai ter o nome dos personagens e aqui trouxe um diferencial, botou o nome do ator. Não é necessário, mas já que já está determinado quem vai fazer cada personagem, é importante deixar porque as pessoas assim não vão se perder na hora da leitura, ok? Continuando. Você lembra que eu falei agora há pouco que na sketch a gente vai ter que trazer ou a língua para a linguagem formal e informal? Então, é importante agora a gente conhecer uma variedade linguística, que é a variedade estilística. Vocês também se lembram o conceito de variação linguística? Variação linguística é quando a gente faz a adaptação da nossa língua, da nossa linguagem, aos vários contextos que a gente vai se deparar no nosso dia a dia. E uma desses tipos de variação é a variedade estilística. A variedade estilística ela se refere à formalidade ou à coloquialidade da língua empregada na mensagem. Ou seja, é a gente entender que em determinado contexto a gente vai adaptar a nossa língua para a linguagem formal ou culta ou para a linguagem informal ou coloquial. Essa é a variedade estilística. Vamos no exemplo. Tu pode ir ou ficar. Para mim, dá na mesma. Vamos perceber aí que está sendo escrito na linguagem coloquial. Por quê? Ficar, da forma como está escrito aqui, não é característica da gramática normativa. Da mesma forma que o pra. Então, aqui vai configurar o afastamento da gramática normativa. Vai configurar o quê? A linguagem coloquial. E o que a gente vai perceber aqui? Que provavelmente esse exemplo está representando uma fala, ok?
Agora, se eu quiser transformar da linguagem coloquial para a linguagem formal, como que ficaria? A senhora pode ir ou ficar. Para mim, é irrelevante. Olha como esse exemplo agora ficou mais formal, ficou mais culto, se aproximou mais da gramática normativa. Por isso que a gente vai dizer que essa linguagem é formal. Então, galera, a variedade linguística é a, a capacidade que a gente tem de se adaptar à nossa língua, à linguagem formal e informal, dependendo de um contexto. Vamos aqui num exemplo. Nós temos o exemplo aí. É uma charge e a gente tem que perceber que há uma linguagem mista, ou seja, tem a linguagem verbal e tem a não verbal. E para a gente poder interpretar esse contexto, é necessário que se faça a mistura dos dois tipos de linguagem. E se é uma charge, a gente também tem que entender que vai ter uma comicidade, uma comédiazinha, um humorzinho aí no final. Vamos perceber aí? Bom, interpretando a linguagem não verbal, a gente percebe que o contexto nos diz que a moça, a personagem dessa charge está numa entrevista, ok? Então ela vai e diz: falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. E o entrevistador pergunta: e o português? Aí vareia, mais precisamente. Onde que está o humor na charge? Porque ela admite que ela não consegue falar perfeitamente a língua portuguesa. Ela tanto admite, mas não só admite, mas como ela fala errado o verbo variar. Então a gente vê que em determinado momento ela estava na linguagem formal quando ela fala sua primeira fala, quando ela diz que fala fluentemente inglês, espanhol, etc. E no final de sua fala, quando ela responde à pergunta do entrevistador, ela se afasta da gramática normativa, admitindo que não consegue falar a língua portuguesa corretamente. Então a gente tem um mix aí da linguagem formal e informal. Beleza, galera? Gostaram da aula? Chegamos ao fim. A gente se vê em breve. Valeu, pessoal! Tchau, tchau!